Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, gol. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Spanenka. Meu nome é João Blanco, estou na companhia do habitual João Gil, porque o Rocha decidiu ir passear ao Porto, algo que eu e o Gil vamos fazer esta semana, mas por outros motivos. Estamos na companhia de um convidado, Diogo Pombo do Expresso, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo vosso convite, é um prazer estar aqui. Pronto, e quem está a ver na imagem já reparou que estamos aqui com um revés técnico, que é basicamente só um dos microfones é que lhe apeteceu trabalhar hoje, ao menos um apeteceu. Portanto, vamos estar aqui a passar microfones entre os outros. Se houver assim alguma espécie de delay, não é nada da vossa internet, é só mesmo nós que somos leigos em relação a coisas de edição. Portanto, vamos abrir as hostilidades. Hoje temos algumas coisas para falar sobre competições europeias e sobre convocados da Seleção Nacional. Também houve mercado, há muito tempo para falar de reforços e até foram demasiados, depois vamos falar sobre isso. Começando pelos sorteios, que eu acho que a malta se interessa mais por isto do que pela seleção, muito sinceramente. E vamos por ordem dos potes, que é para o Gil não ficar ofendido, claro. Diogo, posso começar por ti, que é dizeres-me o que é que achaste dos grupos das equipas portuguesas e depois já fazemos uma análise um bocadinho mais geral. Ora bem, acho que faz todo o sentido eu começar pelo Braga, porque pronto, o Braga entrando pela terceira vez na sua história na fase de grupos, acho que o objetivo era claramente lá entrar e gozar do dinheiro todo e dos milhões que vêm daí, claro, do prestígio e da história para este grupo de jogadores entrarem na Champions. E acho que eles levaram com a fava do sorteio, não é? Porque apanharam com o Nápoles e o Real Madrid. União de Berlim, olhando para o nome, também é uma equipa que à partida as pessoas podem pensar que é mais acessível e fraca, mas tem dado muitas cartas na Bundesliga e é uma equipa fortíssima, com um estilo de jogo muito vertical, de segundas bolas, de ataque constante à profundidade. Portanto, acho que é sem dúvida a equipa que tem a vida mais difícil na Champions, mas também, por outro lado, tem o privilégio de sentir a pele de galinha toda nos jogadores de irem jogar ao Bernabéu ou Diego Armando Maradona. Portanto, acho que sobretudo vai ser uma Champions para os jogadores do Braga aproveitarem, a desfrutarem, ganharem experiência. O treinador, inclusive, porque o Artur Jorge, apesar de todos os méritos que tem conseguido nesta época e uns pauzinhos de Braga, ainda é um treinador muito pouco experimentado na Europa e sobretudo na Champions. Portanto, chegados à fase de grupos, acho que é sobretudo agora gozar e aproveitar a experiência. Depois as outras duas equipas, o Benfica vai reencontrar o Inter e vai ser claramente uma luta a dois para ver quem é que passa em primeiro do grupo, e o Porto tem um reencontro com o Barcelona, campeão espanhol com o Xavi, sim, mas ainda é um Barcelona a tentar regressar aos seus tempos áureos, dos tempos do Deco, que agora é o diretor técnico, e depois disso os tempos do Guardiola, do Xavi e do Iniesta. É uma equipa fortíssima, obviamente, só que acho que não é completamente certo que o Barça vai ficar em primeiro e o Porto a tentar aguentar-se no segundo lugar. Acho que o Porto tem claramente hipóteses de estar ali taco a taco com o Barça, sobretudo tendo o treinador que tem, que é o Sérgio Conceição, que já sabemos que é um estratega nato em jogos, não só a eliminar, mas de Champions. Ele consegue incutir aquela energia toda e as injeções de competitividade que lhe reconhecemos. Portanto, pronto, para me calar, para não vestir a tempo, acho que foi um sorteio infeliz e muito difícil para o Braga, mas tanto para o Benfica como para o Porto acho que deixa boas perspectivas para seguirem em frente. Bem, posso já pegar aqui nisto, até porque quanto mais tempo se adiar o facto do Gil falar, ainda acima só tendo um microfone é excelente. Olha, vou seguir a tua ordem, vou começar pelo Braga. Eu acho que aqui o prémio do Braga é ter chegado à Champions, não é? E o resto é desfrutar dos jogos grandes. Obviamente que, por exemplo, o Ricardo Horta fica muito emocionado ao ouvir o hino da Champions a jogar contra o Panathinaikos em casa um play-off, quão irá ficar a jogar num Bernabéu, num Diego Armando Maradona. E antes disso, eu quando vi o grupo do Braga, até me espantei, o Braga a jogar ao Bernabéu, uma coisa, não me lembro, uma coisa da Xera, é tipo um xerife ir lá ganhar, por exemplo. Mas para mim, mais estranho do que isso é o Real ir jogar à pedreira, não é o Braga ir jogar ao Bernabéu. Os adeptos do Real terem de subir aquela escadaria interminável que os adeptos do Sporting vão subir hoje, porque estamos a gravar no domingo.
E acho que é especial mesmo que, se calhar, acho que o Braga tem capacidade para disputar ali o lugar com o União de Berlim. Acho que não é impossível roubar pontos ao Nápoles, até porque o início da época tem sido algo tremido. Ainda ontem perderam com o Lazio, por exemplo. Kvaratskhelia não tem um gol para a Série A desde março, que é uma estatística também interessante. E pronto, os adeptos do Milan também já vimos no Twitter a gozar, a dizer que a última vez que vi no Kvaratskhelia foi no bolso do Calabria, naquela eliminatória de Champions dos quartos do ano passado. Portanto, não acho impossível o Braga roubar pontos, mas acho que o essencial é desfrutar antes de sequer pensar em ou fazer uma surpresa e acabar em segundo, ou uma surpresa também e acabar em terceiro e ir à Liga Europa. Vamos ver, até porque lá está, como disseste, o União Berlim é uma equipa com um projeto muito interessante, um clube que em si é muito engraçado pela sua relação com os adeptos e com a comunidade local, e acho que há muito boas histórias nesse grupo, até para o próprio Expresso fazer algumas coisinhas. Partindo para o grupo do Benfica, não sei se vai ser tanto uma corrida a dois como disseste. Acho que há ali equipas, acho que há ali algum equilíbrio, obviamente não tanto, não tem vida tão complicada como tem o Braga, claramente, mas o Salzburgo tem tido um projeto europeu muito interessante e muito bem sustentado nos últimos anos. Há 2 anos, quando o Sporting fez oitavos na Liga dos Campeões, o Salzburgo também fez, foi eliminado para o Bayern, para aí 7-1 na eliminatória, mas pronto, é o Bayern. O Sporting também, quando jogou com o Bayern em oitavos, não se deu muito bem. E sim, que depois vão para o Leipzig, muito provavelmente. E isto depois da Real Sociedade, que é o projeto também algo sustentado com o mesmo treinador desde que me lembro, o Alguacil, já há muito tempo, apesar de agora o Oyarzabal estar lesionado há muito tempo, e é claramente a referência. Sim. Mas claramente acho que o destaque deste grupo é a possibilidade de alguma vingança, e o Gil já vai falar melhor sobre isso, com a Inter. Uma Inter que disse, na altura quando falámos sobre os jogos, e digo outra vez, uma Inter que jogou muito pouquinho a bola da eliminatória com o Benfica. Acho que a Inter foi melhorando com o decorrer da competição, faz umas grandes meias finais com o Milan, faz uma grande final com o City. Com o Benfica acho que jogou pouco, mas soube gerir bem o jogo e a eliminatória. Vamos ver se o Benfica se consegue vingar. E quanto ao Porto, eu antes de sequer destacar algum Barcelona ou o que é que seja, eu tenho a destacar, não tenho aqui escrito por acaso, mas devia, as palavras do capitão do Shakhtar, não é? Quer dizer que, jogar com equipas portuguesas é fácil, costumamos dar bem e tal. Eu fiz o meu trabalho de casa, o Shakhtar jogou em provas oficiais com o Porto 6 vezes, perdeu 3, empatou 3, portanto não sei onde é que está aqui a facilidade. Com o Benfica, lembro-me que o Shakhtar de facto eliminou o Benfica há uns 3, 4 anos da Liga Europa, e na altura da pandemia, ali no início, lembro-me, é facto, mas se calhar menos basófia também fazia bem, até porque vão jogar contra o antigo guarda, aliás não vou nada, o guarda-redes do Benfica não do Porto. Mas pronto, e agora, e a outra equipa do grupo do Porto, não me esquecer, portanto... É Shakhtar, Barcelona. Olha, Antuérpia, ainda bem que disseste, porque também é algo interessante de mencionar. É campeão da Bélgica. Não esquecer do que aconteceu da última vez que o campeão da Bélgica foi ao Dragão. E é um projeto muito interessante que até o próprio Tomás, que faz contigo o podcast, está sempre a destacar constantemente o projeto do Antuérpia, e acho que é alguém importante do Porto não adormecer aí. Obviamente que acho que das 3 equipas o Porto é que tem mais a obrigação de passar, porque tendo o Barcelona no grupo também vai ajudar a limpar as outras equipas um bocadinho de pontos. Gil, a tua opinião sempre acertada. Bem, em primeiro lugar, olá a todos. Bem-vindo, Diogo. Obrigado por estares cá. Ao Blanco não digo bem-vindo, está cá sempre. Pronto, vou começar pelo mesmo caminho que vocês, ou seja, começar pelo Braga. E parece-me que foi o sorteio obviamente mais ingrato, digamos assim, no sentido de possíveis aspirações de passagem aos oitavos, mas se calhar um sorteio bastante grato no sentido de desfrutar de uma Champions, que acho que vai ser essencialmente isso que o Braga tem de tirar desta competição, porque obviamente que vai ao Bernabéu. Eu não me lembro do Benfica ir ao Bernabéu, mas eu também não acompanho futebol assim há tantos anos quanto isso, mas era uma viagem que eu gostava de, eu não propriamente eu fazer como adepto ir ver, mas gostava de ver o Benfica a jogar lá. Portanto vai ser uma eliminatória também interessante, uma eliminatória não, 2 jogos interessantes entre o Real e o Braga. Vai ser interessante ver Valverde e vários jogadores do Real Madrid a jogarem contra o Braga. Vai ser bastante interessante ver a campanha do Braga. Sinceramente, eu era um daqueles que tinha um pouco de dúvidas se eles iriam conseguir passar, porque jogar na casa do Panathinaikos não é fácil.
mas venceram com todo o mérito e fico bastante feliz por terem entrado na Champions. Pronto, depois tem também o Nápoles, que já foi falado, que não começou assim tão bem a época. Até trouxeste um dado do Kvaratskhelia também interessante. E finalmente o União de Berlim, que tem lá está um projeto também muito cativante, tem iniciativas para com os adeptos muito interessantes. Eu fiquei a saber de uma que até era um churrasco que organizavam para os adeptos antes de alguns jogos em casa e para adeptos visitantes, ou seja, uma comunhão entre os adeptos da casa e adeptos visitantes. Portanto, uma equipa alemã que vem desenvolvendo assim um espírito de comunidade no futebol interessante e que deve ser valorizado e para mim não me importava nada que fizessem isso também no campeonato português. Algumas equipas acho que seria interessante. Não sei se seria possível, mas... Em termos de relação com o adepto há anos-luz de Pois. Portugal e qualquer outro, acho eu. Nisso a Alemanha, eles sabem nutrir muito os adeptos que vão ao estádio ou que fazem ações, eles são muito bons nisso. Pois. Pronto, passando agora ao Benfica. Obviamente que eu acho que o Benfica tem não é a obrigação, mas tem o dever de passar, sem em primeiro, sem em segundo. Logo se verá, mas em primeiro lugar passar, porque é verdade que o Inter de Milão é uma equipa fortíssima, que nos eliminou o ano passado, infelizmente, com maior ou menor justiça, isso aí já passou. Este ano temos a oportunidade de vingança. Eles também perderam algumas unidades que poderão fazer a diferença. Por exemplo, logo assim à cabeça eu lembro-me do Lukaku, que acabou por marcar de penalti também ao Benfica, inclusive, e trazer um pouco mais de força na linha da frente. Depois temos o Salzburgo, que é uma equipa perigosa. Não é uma equipa alemã, mas costuma-se dizer que é uma equipa de estilo alemão, no sentido de procurar muito futebol ofensivo, muita verticalidade, muito gegenpressing. É de lá que o Roger Schmidt até passou, de lá onde se calhar desenvolveu as suas principais ideias como treinador. Portanto, de certa forma vai ser interessante ver como é que ele joga contra uma equipa que tem aproximadamente o mesmo estilo do Benfica. E uma equipa sempre perigosa. Costuma-se dizer que as equipas alemãs são sempre perigosas, e esta é a austríaca, mas tem as mesmas ideias de jogo ou parecidas. E finalmente a Real Sociedade, que é uma equipa espanhola que para mim que é o campeonato mais técnico talvez que exista, porque pronto, é uma equipa que sempre lidou muito com treinadores como Guardiola, agora como Xavi, que está a dar um pouco de continuidade às ideias de tiki-taka. Portanto, uma liga técnica. Vai ser interessante ver como é que o Benfica também lida com esta equipa, que tem bons nomes. Alex Remiro na baliza, gosto bastante. O Merino no meio campo. Portanto, tem bons jogadores. Vai ser interessante. Finalmente, o Porto, acho que é a equipa também que tem mais a obrigação de passar. Ficou com o grupo, na minha opinião, mais acessível, no sentido de, já disseste, Blanco, mas o Barcelona vai fazer ali uma certa limpeza de pontos às restantes equipas, ao Antuérpia e ao Shakhtar. E essas duas equipas vão dar luta, certamente. Shakhtar é uma equipa ucraniana que sempre que vai à Europa também faz boas campanhas. Vai ser difícil também. Perdeu, por exemplo, o guarda-redes para o Benfica, que era um dos melhores da equipa, mas continua a ter excelentes soluções. E depois a Antuérpia, já disseste que foi o campeão da Liga de Belga, não é? Exatamente. Portanto, vai ser também interessante. É sempre um campeão de uma liga, portanto vai dar sempre luta, mas acho que o Porto tem mais que a obrigação de passar. Se é em primeiro, se é em segundo, vai depender muito dos confrontos com o Barcelona e se consegue ganhar algum deles. Muito bem, olha, só umas notas relativamente àquilo que tu disseste, só por me esqueci de dizer quando falei do Shakhtar, é que um ponto que pode ser decisivo ou não é que eles vão estar a jogar em Hamburgo os jogos da Liga dos Campeões, portanto no estádio do Hamburgo, também é um estádio com muita história a nível europeia, e sei porque há aí um adepto do Hamburgo que é um fiago, que é um tipo que também faz muitos conteúdos digitais, que disse que já comprou bilhetes para os 3 jogos e quer ir ver. Mas também tinhas tocado aí num ponto, União de Berlim, que tinhas tocado aí também nas iniciativas, e para dar também mais um exemplo de uma que eles fazem no Natal, que é uma coisa muito engraçada, em que não tenho certeza se é na própria noite de Natal ou não, mas que chamam os adeptos à noite e ficam lá a cantar músicas de Natal todos, que os vídeos é algo inacreditável ver aquilo.
E pronto, e é bastante engraçado. Depois tinhas dito outra. Já sei, era sobre o Inter e o Lukaku. Eu acho que o Lukaku sair até é um reforço, mas isso sou eu. Vamos lá ver se redescobre a sua forma na Roma do Mourinho. Bem, passando para o resto do sorteio da Liga dos Campeões, que pronto, não vamos tão a fundo da Liga Europa por motivos óbvios. Há aqui 2 grupos que ainda queria destacar, não é? O F, que está a fazer furor, que pela maior imprevisibilidade, não é? Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan e Newcastle, também no seu regresso a competições europeias, tem tudo para ser algo bombástico. Mas também gostei aqui do grupo E, se calhar não muito nivelado, se calhar não tanto por cima, é certo, mas Feyenoord, Atlético, Lazio e Celtic também tem aqui os ingredientes para algo interessante. Ver como é que o Celtic reage a competições europeias, perdendo o treinador, perdendo o Jota, uma das maiores figuras. Como é que a Lazio de Sarri, que está a fazer, que perdeu as 2 primeiras jornadas do campeonato, mas ganhou ao Nápoles na última, ver como é que reage também a esse mau momento e como é que reage a voltar à Champions, que já não estava cá há bastante tempo. De lembrar que Luís Alberto, que é só um dos meus jogadores favoritos de sempre, no fundo um jogador fetiche todos temos, que se calhar não o melhor, mas aquele que nos cativa mais, tem muitos poucos jogos de Liga dos Campeões e vamos ver se este ano corrigimos isso. Quanto a Atlético, não esquecer que o ano passado ficou pelos grupos, acho que nem Liga Europa foi, porque foi o Bayer Leverkusen, passou em terceiro. Feyenoord, acho que o Benfica pode dizer uma coisinha ou outra sobre isso. Também é um projeto bastante sustentado, que foi campeão, que está a ter cada vez mais capacidade para reter os maiores talentos. Lembro-me um bocado 2 épocas, despacharam para aí metade do plantel, entre Malásia para o United, Sinisterra para o Leeds, Osnabrück para o Benfica. Agora este ano foi só o Kočko, que eu saiba assim das maiores figuras. Acho que está a haver aqui uma progressão. E quanto ao grupo F, vou-vos deixar falar um bocadinho melhor sobre isso, que há aqui muito sumo. Gil, vou deixar começar tu agora. Bem, antes de ir ao grupo F, gostaria de destacar também o grupo B, que tem se calhar 3 equipas que qualquer uma poderá passar. Estou a falar do Sevilha, Arsenal e PSV. Porque lá está, o Sevilha foi o vencedor da Liga Europa no ano passado. Costuma dar-se bem também nas competições europeias. Se passar este ano à Liga Europa, já sabemos provavelmente quem é que vai ser o campeão. Depois o PSV é uma equipa que também está a começar bem. Gosto bastante do PSV, da Liga Neerlandesa. E o Arsenal é o Arsenal, pronto, é favorito. Mas acho que aquelas 2 equipas vão tornar também o grupo bastante interessante e, claro, sem desprimor para o Lens, ou lá como é que se diz? Lance. Pronto, que é uma equipa também do campeonato francês, que ficou bem classificado ano passado, agora não sei qual a posição, mas teve de ficar no topo para ir à Champions, obviamente. Mas também é uma equipa que não acompanho muito, mas sendo campeonato francês e tendo ficado em boa posição, também deve trazer algo interessante. Jogaram agora em casa do PSG e eles venderam muitos jogadores e já não têm o núcleo da época passada, mas, por exemplo, eles, no Parque dos Príncipes eles tiveram quase o jogo inteiro a pressionar alto. E, às vezes até com marcações ao homem a campo inteiro, portanto é previsível que eles na Champions também entrem lá de peito feito, um bocado como ao Braga, porque não têm nada a perder. Eles já, não sei quando é que foi, mas eu lembro de ver o lance com o Daniel Moreira, que era um avançado lusoto descendente, a ir à Champions para aí em 2000 ou 2001, não sei se se lembram, mas eles já não vão à Champions há muito tempo, portanto é como ao Braga, eles não têm nada a perder, ainda por cima num grupo muito equilibrado, como estavas a dizer. E desculpa ter-te interrompido. Não há problema nenhum. Pronto, agora observando assim o grupo F, pronto, é um grupo que é muito equilibrado. Obviamente que historicamente, se calhar o Newcastle é a equipa menos bem cotada. Historicamente não digo nos últimos anos, se calhar, porque historicamente é uma equipa bastante antiga e com bastante sucesso também, portanto digo nos últimos anos. Não é uma equipa assim tão bem cotada no panorama europeu, mas que o ano passado faz uma Premier League estupenda, pronto, se calhar inerente ao dinheiro que passou a entrar, com mais abundância. E portanto é uma equipa que eu gostava muito de ver a passar. O Newcastle, gosto muito da maioria dos jogadores. Estou-me a lembrar do Almiron, do Trippier, são assim 2 logo de cartaz que eu gosto bastante. Depois o Milan chegou o ano passado às meias, que foi eliminado exatamente pela Inter.
é uma equipa também italiana com muita história na Champions, já ganhou várias. E este ano não tenho acompanhado muito o percurso deles, mas é uma equipa sempre candidata a passar. O PSG, passando para o PSG, sinceramente eu tenho a sensação que este ano vão ficar pelo caminho, logo nos oitavos. É algo que eu estou bastante convencido. Perderam Neymar, perderam Messi, reforçaram-se com outros jogadores, o Kolo Muani e o Gonçalo Ramos. Obviamente que são bons jogadores, mas que não têm a mesma qualidade de um Neymar ou de um Messi. Vamos ver o que é que fazem, mas é uma equipa que me parece que continua um pouco desequilibrada, que traz muitos nomes, mas depois acaba sempre por estragar tudo por confusões de balneário. E portanto acho que este ano nem passa dos oitavos num grupo tão competitivo. Finalmente o Dortmund nas fases de grupos, sim, desculpa, sim, tens razão. Finalmente o Dortmund, que é uma equipa que eu gosto também bastante, provavelmente a segunda, a número 2 na Alemanha, que lá está, também tem nível para passar perfeitamente. Vai ser uma disputa muito interessante. Gil, eu estava-te a ouvir e eu não sei se concordo muito com o que disseste do PSG, porque eu acho que claramente talvez a coisa mais interessante deste planeamento da época que eles estão a ter é que estão pela primeira vez no projeto milionário a dedicar-se muito ao jogador francês. Pronto, o Neymar e o Messi já não estão, portanto o foco, agora que há umas pazes feitas assim, por enquanto com o Mbappé, o foco vai ser obviamente ele, vai mandar em toda a equipa, mas depois eles contrataram o Kolo Muani, como disseste, e acho que estão a virar claramente o foco para ir buscar os melhores jogadores franceses e talento. Portanto, pronto, eles apesar de terem muito dinheiro e serem aquele polvo de milhões que contratam tudo e mais alguma coisa, eles agora estão a tentar virar esse dinheiro sem fim para o jogador francês, o que é louvável, sendo eles um clube gigante em França. E também acho que, apostando no Luís Henrique, apesar deste histórico todo deles de serem não diria um cemitério de treinadores, mas eles normalmente duram lá uma época, duas, pois há sempre um problema com as estrelas, como disseste, mas eu acho que pela primeira vez, dado o contexto e dada a aposta que eles estão a ter e com o Luís Henrique, acho que eles se calhar até se estão a dar uma boa hipótese de terem um projeto mais sólido, mais pacífico, se quisermos, e ainda por cima com o Mbappé quase destinado a daqui a um ano ir-se embora para o Real Madrid ou para onde quer que seja. Acho que eles têm, à partida, claro está, ainda é muito cedo para falarmos, mas acho que eles têm boas hipóteses de ter uma época estável e talvez não com tantos holofotes em cima deles, do género. O Neymar tem que render, o Messi tem que render, o Mbappé tem que marcar 47 golos na fase de grupos. Acho que as expectativas, apesar de continuarem altas, não são assim tão altas como costumam ser, portanto, ainda por cima num grupo destes, acho que pela primeira vez eles não vão ter sequer tantas expectativas em cima deles, mas pronto, é um palpite, nunca se sabe. Sim, já agora, só acabando aqui o assunto PSG, concordo contigo, Diogo, na medida em que está a existir claramente uma aposta na valorização do jogador francês e isso significa uma ruptura com o que estava a ser feito antes, não sei se para melhor ou para pior, vamos descobrir, mas sim, tira algumas holofotes dos indivíduos, isso é verdade, e antes o PSG era uma equipa muito individual, e tanto pela pressão como pelo que se esperava, por muitos motivos, até os próprios treinadores se calhar perdiam um bocadinho a pressão porque a equipa não está a render, porque é que o Mbappé não marca, porque é que o Neymar não assume, porque é que o Messi está a jogar assim, só dá assistência e não marca golos, coisas desse género. Vamos ver, até porque para além da valorização do jogador francês está a existir, não posso dizer que é um mercado cirúrgico porque contrataram para aí 10 jogadores, mas sinto que uma aposta estilo diferente em jogadores mais jovens, se calhar com nome, mas com menos nome e com menos provas dadas, ou seja, com o Muani, eu digo este nome e a primeira coisa que vai à cabeça de toda a gente é um falhanço. E é logo na final, exatamente, é logo na final do Mundial. Não sei se posso chamar isso um falhanço ou uma ultra intervenção do Emiliano Martínez. Isto é um exemplo, o Gonçalo Ramos, portanto, um ótimo jogador, mas que até agora, Liga Portuguesa, fez quartos com o Benfica 2 vezes, ok, mas o que é que isso significa? Marcou um hat-trick no Mundial, ok, bolas de ouro, não. Portanto, não é... nenhum jogador da elite europeia, é isso da elite das elites, era isso que eu quero dizer. Portanto, Asensio também, mas ok, nunca se conseguiu assumir titular no Real, o que é que isso significa, o que é que pode trazer, era mais nesse sentido que eu queria destacar.
Passando pela Europa, só para falar um bocadinho do renegado Sporting, que também merece algum bocadinho de visibilidade. Falar um bocadinho deste grupo com Atalanta, Sturm Graz e Rakov, cujo segundo nome ninguém deste painel consegue pronunciar. Posso começar eu, até porque a minha análise é muito simples. Obviamente também derivado do facto de estar na Liga Europa e não numa Liga dos Campeões. Acho que o Sporting é a equipa portuguesa com a vida mais facilitada. Acho que tem totalmente a obrigação de passar este grupo, que sai em primeiro. E porquê é que eu digo que sai em primeiro? Porque esta Atalanta, apesar de existir uma continuidade no projeto em termos de treinadores, em termos de scouting, que continuam a ser líderes nisso, venderam agora não é o Haaland, é o Højlund ao United por 100 milhões, não existe uma continuidade em termos de figuras, portanto isso pode, como tem vindo a fazer nos últimos tempos, tem vindo a resultar em piores prestações a nível europeu, piores prestações internas. Portanto a Atalanta teve ali, se não me engano, 3 anos consecutivos a fazer terceiro lugar de Série A, depois desceu muito. Este fim de semana, não este estamos a gravar, o anterior, perderam com o Frosinone, se não me engano, ainda apanhei uns minutos do jogo. Portanto, já não são aquele tubarão que eram há uns tempos e que fez uma excelente prestação da Champions aqui em Lisboa, na Final 8. Apesar de ter, na Final 8 perdeu logo no primeiro jogo, mas nessa edição de Champions esteve bastante bem. De resto, o que é que eu posso dizer sobre duas equipas que sou capaz de nunca ter visto um jogo na vida? Muito sinceramente estou mais preocupado com o Rakov, pelo que tenho lido em termos de projeto e em termos de sustentabilidade do mesmo, do que propriamente com o Sturm Graz, que até agora não tenho visto assim nenhum destaque. Portanto, são austríacos também, e o Sporting com austríacos a valer para a Liga Europa tem alguns traumas, é facto, não esquecer Lask Linz. Mas obviamente que, aliás, estão aqui, o Lask também está aqui, portanto não faço ideia quem é que acabou em segundo e terceiro no campeonato, mas era algo interessante de saber, porque parece-me que chegam aqui também como uma terceira força. Não sei, lá está, se isso reflete na tabela, mas pelo menos em termos de mediatismo e de projeto, porque sabe muito pouco sobre o mesmo e não há grandes destaques. E normalmente quando há estes sorteios, os geeks da internet, sempre que há algo para destacar, destacam. Lá está, exemplo do Rakov. Acho que o Sporting tem de passar este grupo, ou é passar ou passar, porque uma equipa que elimina Arsenal, por exemplo, se no ano a seguir, apesar de no eliminatório anterior com o Midland não ter sido assim tão pacífico, no ano a seguir não conseguir passar neste grupo, seria desastroso. E não para abordarmos muito aprofundadamente, mas só destacar aqui o grupo B, porque Ajax, Marselha, Brighton e AEK é capaz de dar umas capas fixe de jornais que acompanham mais estes clubes, obviamente. Diogo, força. Para seguir o que disseste, João, eu acho que a Atalanta, apesar de nestas últimas 2 épocas já se ter ido um pouco abaixo, não deixa de ser a equipa mais de autor da Série A e em França, porque o Gasperini, naqueles tais 2-3 anos em que iam constantemente à Champions, eles tinham aquele estilo de jogo muito interessante e acutilante, entusiasmante. Sei lá, via-se centrais a fazer, a entrar pelo meio campo dentro, ou correrem pelas costas dos laterais. Era uma equipa que arriscava muito, que até pelo próprio posicionamento dos jogadores e como disseste, o scouting cirúrgico, eles além de serem equipa de autor, a Atalanta provavelmente, além do Nápoles agora, é a equipa que mais compra jogadores desconhecidos e depois os faz render tanto que vende milhões e milhões e milhões. Portanto, acho que é interessantíssimo para o Sporting e para os adeptos portugueses verem 2 jogos com a Atalanta, porque acho que vai ser sempre interessantíssimo. E já agora acrescentar que a Atalanta tem um dos jogadores que eu teria mais prazer em entrevistar, que é o Martin de Roon, que é o internacional pelos Países Baixos. Não sei se o seguem no Twitter, mas ele está constantemente a fazer montagens e memes com ele próprio. Gosto muito com ele próprio. Acho que é uma grande qualidade que uma pessoa pode ter, e um futebolista também, que é o humor próprio, não é? Então ele e parece-me ser um bom tipo. Ainda há pouco tempo ele também fez uma série de posts sobre os perigos que os milhões da Arábia Saudita representam para o futebol, e deixou entender que ele supostamente nunca iria jogar lá. Portanto, acho que é um tipo com muito conteúdo. Vamos ver se, a Atalanta agora vindo a Portugal, vamos ver se nós o conseguimos entrevistar lá na tribuna. Cuidado. Isto aqui hoje não está muito bom, mas
fazemos o nosso melhor. Pronto, vocês já falaram bastante bem do grupo do Sporting. Parece-me que tem a obrigação de passar em primeiro lugar. A Atalanta já foi aqui bem referida, também como uma equipa se calhar mais perigosa, e com razão, não é? Não nos vamos esquecer desses anos últimos em que tem chegado longe nas Champions e com exibições interessantes até. Depois as outras duas equipas, reconheço que o Rakov, lá como é que se diz, não conhecia mesmo. O Sturm Graz já conhecia porque está sempre envolvida nos playoffs para a Champions, portanto uma pessoa acaba por conhecer melhor. Também não sei se alguma vez vi um jogo deles, mas são duas equipas jovens essencialmente, especialmente o Rakov. Acho que eu até tinha de ver, acho que a média de idade era 21 anos, portanto é uma equipa mesmo muito jovem, é um projeto emergente e que lá está. Equipas jovens para já têm aquela irreverência, não têm tanta experiência, mas têm irreverência que às vezes faz toda a diferença. Podem criar algum problema, mas acho que o Sporting tem mais que a obrigação de passar. Depois vou só aqui destacar outro grupo. Estava aqui a pensar se destacaria o grupo F com Vila Real, Rennes, Maccabi Haifa e Panathinaikos. Por várias razões. A primeira é, obviamente, Vila Real, toda a gente conhece, é uma equipa que inclusive na Champions já deu as suas cartas, na Liga Europa então muito mais. Depois o Rennes é uma equipa de topo de tabela francês também, uma equipa forte. Depois o Maccabi Haifa, obviamente o Benfica jogou contra eles ano passado, sim, não é uma equipa assim tão fraca como muitos disseram na altura. E o Panathinaikos, que acaba por ser eliminado pelo Braga, pronto, cai para a Liga Europa. Portanto, é um grupo também que vou gostar de acompanhar. Tá bom. Bem, passando aqui dos sorteios das competições europeias para os convocados da nossa seleção, e Gil, sei que tens opiniões muito fortes em tudo o que indica escolhas de Roberto Martínez, ou a seleção no geral. Vou dizer assim os convocados assim em revista rapidamente. Portanto, guarda-redes Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício. Já tenho problemas, são dos primeiros 3 nomes. António Silva, Danilo Pereira, Gonçalo Inácio, Ruben Dias, Totti Gomes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nelson Semedo, Pedro Neto. Pedro Neto incluído no lote dos defesas, que é algo interessante também. João Palhinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Otávio Vitinha, Bernardo Silva, João Félix, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e Gonçalo Ramos. Gil, tenho de começar por ti, que sei que tens coisas fortes a dizer, portanto tira do teu peito tudo aquilo que quiseres. Bem, em primeiro lugar, há aqui que dizer que esta convocatória foi algo, não vou dizer inesperada, porque as últimas duas também foram mais ou menos na mesma linha, mas algo ingrata para alguns jogadores, na minha opinião, e lá está, na continuidade da ingratidão da última convocatória, não com os mesmos jogadores obrigatoriamente, mas no sentido em que alguns têm de estar sempre cá e há outros que provavelmente não vão ter oportunidades, ou se tiverem é para ficarem no banco, ou jogarem 1 minuto em Alvalade e serem assobiados. Pronto, é esse tipo de jogadores que temos. Começando se calhar por analisar os guarda-redes, até nem me parece a posição pior, acho que está bastante de acordo com o que está a ser o rendimento. Se calhar no Rui Patrício o Blanco vai discordar comigo. Mas no Diogo Costa e José Sá, sim, consigo aceitar. Depois na defesa, o Danilo, pronto, é aquela eterna questão de se calhar não fazia mais sentido chamar, por exemplo, um Diogo Leite, um central mais jovem, enquanto que o Danilo não está assim a fazer nada de mais no PSG. Mas o Cancelo, então, é outro caso que, se formos só analisar rendimento, é um pouco estranho ele aparecer nesta convocatória. Pronto, lá está, mais uma vez é uma questão de nome e de passado na seleção. Médios também não é algo que me deixe muito estupefacto. Parece-me que todos os nomes aqui, talvez excetuando o Ruben Neves, que não fez assim também uma época extraordinária na época passada, e este ano, estando na Arábia Saudita, não dá assim tanto nas vistas, mas os restantes
também não me parecem ligeiramente mais adequados. Pá, depois na frente falta, por muito que me custe dizer isto, falta um nome, que é Paulinho, que eu acho que devia estar nesta convocatória pelo que tem sido o início da época. Olhando bem para isto, pronto, o resto é aceitável, mas acho que o Bruma também poderia estar aqui perfeitamente, também está a fazer um bom início da época pelo Braga, e o Paulinho, mas esses dois acho que são assim as situações mais gritantes. Depois, se calhar, se formos olhar para o meio campo, Florentino agora já não faz tanto sentido como fazia na última convocatória, que não tem jogado tanto, apesar de a qualidade de estar lá e não mudar, mas pronto, lá está um momento de forma e um momento de utilização também conta. Eu acho que com esta convocatória, sobretudo o que passa é uma mensagem de Roberto Martínez que o rendimento recente ou imediato dos jogadores está em segundo ou em terceiro plano em relação ao que ele considera ser os nomes nucleares para fomentar aquele tal espírito de grupo, entrosamento entre os jogadores. Acho que também é claro que o Roberto Martínez quer e quis desde muito cedo fomentar aquele tal espírito de equipa na seleção, ou seja, chamar sempre um núcleo duro de jogadores, eles que se deem bem, eles que se habituem a jogar uns com os outros e sobretudo a treinarem juntos. Só que isto para fora também, ainda por cima, ele nesta última conferência ele falou muito do quão importante é ter jogadores fora do lote dos convocados que rendam muito e que rendam bem e continuem com fome para chegarem lá, porque isso também, obviamente, que alimenta a competitividade do futebol português. Só que depois ele convocando jogadores como Cancelo ou João Félix, que não está aqui em causa o valor nem o talento deles, mas ambos não tiveram um minuto esta época, portanto isso também dá a mensagem aos outros que ficam de fora que, independentemente daquilo que rendam, do que mostrem, do que marquem, do que joguem, que se calhar a porta não está fechada, mas só se vê ali uma nesga de espaço de abertura. E isso, claro que será sempre a questão mais difícil para qualquer selecionador gerir, só que lá está, para quem está de fora também é muito difícil que se mantenha motivado e a dar sempre um bocadinho mais para que rendam nos clubes. Depois eu queria me focar também nos médios, porque pronto, como vimos nas primeiras duas convocatórias e nos primeiros jogos com o Roberto Martínez, acho que há claramente um perfil de médio que ele prefere, de toque de bola, muito passe, que mastiga um bocadinho no bom sentido a posse de bola e que sejam feitas as coisas com calma em ataque posicional. Só que também se nota aqui que talvez dê jeito de ter no banco um jogador de perfil diferente. Isso seria obviamente o Mateus Nunes, porque é um médio, ele foi agora para o City, mas tem umas características muito de transporte de bola e que ele recupera a bola e sozinho se calhar bate ali uma ou duas linhas de pressão, depois deixam a equipa respirar e atacar a baliza. Não havendo Mateus Nunes esse perfil, acho que há claramente uma necessidade desse perfil na seleção. O Bruno Fernandes, quando não tem a bola, ele vê-se muito, ele faz o mesmo no United, ataca muito as costas dos médios e faz muitas rupturas em desmarcação. Só que, eu acho que estou-me aqui a repetir, mas acho que falta claramente outro perfil de médio para jogos em que as equipas defendam muito em bloco de baixo e haja ali muita dificuldade em furar. Não havendo isso, claro que continua a haver muitas questões em relação a João Félix e Rafael Leão, porque o Félix porque não está a jogar, mas o Leão está em muito boa forma, acho que está a continuar o momento que tinha a última época, só que eles jogam os dois na mesma posição do ataque, partindo da esquerda, e são os dois diferentes, porque o João Félix é mais de bola no pé, de atrair, de combinar e fazer ligações com outros jogadores, enquanto que o Rafael Leão prospera no espaço e sobretudo embalado. Portanto, acho que o Roberto Martínez eventualmente terá que tomar uma decisão, e acho que se calhar ele terá que tomar esta decisão agora, porque o João Félix em princípio não tem ritmo de jogo, portanto acho que é a maior oportunidade até agora para o Rafael Leão agarrar, destacar um lugar na seleção. Os titulares. Certíssimo. Bem, dando aqui também os meus 50 cêntimos. Começando pela baliza, só para responder ali à questão do Gil. Isto aqui até podia ser sobre a minha relação pessoal com certas atitudes do Rui Patrício em certos determinados momentos da história do meu clube. Não é. Porque já desde aí de
janeiro, fevereiro do ano passado, que o Patrício não faz mais nada na Roma se não dar casas todos os jogos. Então, epá, este ano é uma coisa que me está a irritar completamente. Ok que agora não vi o jogo com o Milan, por acaso vi os 2 anteriores. E, epá, aquilo é mau demais, é muito mau. E nesse sentido, eu percebo que, epá, preciso aqui uma voz mais experiência. Talvez não haja, para além de Diogo Costa e José Sá, um guarda-redes que estivesse em mega boa forma agora, o próprio Rui Silva, que já teve aí muitas vezes nos nomes apontados, não está mega bem agora. O Max não, agora voltou à Liga Espanhola, também não, pronto, está-se a adaptar ao novo clube, ainda não está em forma. Nessa ótica eu percebo. Se me disserem que o Patrício é um dos guarda-redes para ir no grupo que para o europeu, aí é que já me preocupa bastante. Até porque, pá, o Patrício teve aí anos na seleção, obviamente que a Euro 2016 foi muito importante e o Mundial 2018 também estava em forma, mas houve ali uns anos, entre 18 e 20 principalmente, em que António Lopes fazia exibições N vezes melhor por clube e nunca teve uma oportunidade na seleção de tirar lugar, até que um dia o António Lopes se fartou de ir à seleção para ser banco e disse, olha, não contei mais comigo. E é pena, estava ali um grande guarda-redes. De resto, pegando na questão aqui geral da coisa, que é o que é que se deve beneficiar mais, se é a criação de um grupo ou se é o rendimento. Muito sinceramente eu acho que é um bocadinho dos dois e nessa ótica não me choca irem João Félix e Cancelo porque, obviamente que depende muito de rendimento deles até lá e progressão de carreira deles até lá, mas se tivesse de apostar entre um deles até agora eu diria que eles vão ao europeu. E nesse sentido, sinto que isto são qualificações para um europeu, que sendo que se está a criar algo para lá, não está a criar algo para agora, percebo a inclusão deles. Não percebo de todo a inclusão de nomes como Totti Gomes, Nelson Semedo, Pedro Neto para a posição que é convocado, Ruben Neves. Porque assim, se alguém me disser que estes 4 não fazem parte do grupo, do núcleo duro, não estão a fazer um bom rendimento, ou não estão com um super bom rendimento, nem espero que nenhum deles vá ao europeu se tudo correr bem. Portanto, o que é que estes 4 estão aqui a fazer? É algo que eu não percebo. Sendo que, por exemplo, e mantendo-me coerente àquilo que eu estou a dizer, não acho que fizesse muito sentido o Paulinho ser chamado à seleção. Porque apesar do rendimento estar a pedir por isso, alguém, tendo em conta aquilo que foi os últimos 2, 3 anos do Paulinho, pode prever que o Paulinho vai estar no próximo europeu? Mantendo este rendimento, pronto, talvez, não é? Se calhar ganha lugar. Mas é uma coisa que para já não se pode prever e eu não tiraria nenhum daqueles avançados para colocar o Paulinho. Portanto, nem o Bernardo, nem o Félix, nem o Leão, nem o Horta, nem o Ronaldo, nem o Jota, nem o Ramos. Nenhum destes eu tirava para colocar o Paulinho. Agora, Ruben Neves, e já falámos sobre isto da última vez que houve jogos de seleção, é um jogador que, posso ser eu que acompanho pouco futebol e acompanho pouco o Wolverhampton e agora acompanho pouco o Al qualquer das coisas. Eu não vejo um bom jogo do Ruben Neves há uns 3 anos tranquilamente. Eu não sei o que é que o homem faz para continuar a ir à seleção, muito sinceramente. Quanto a Totti Gomes, suplente da equipa onde joga, não tiraria o Danilo da convocatória, por exemplo, porque até tem sido capitão do PSG, agora acho que já passou a braçadeira para o Marquinhos, mas é uma figura importante. Agora, claramente convocaria, por exemplo, Diogo Leite no lugar dele, completamente. Bruma, se calhar, se fizesse ali, se convocasse mais avançados do que médios, mas depois ali o equilíbrio também não ficava bem. Também não faz sentido nenhum, tendo Rafael Guerreiro e Nuno Mendes, os 2 lesionados, se levar 0 laterais esquerdos. Portanto, leva-se 3 laterais direitos e um extremo. Eu acho que, por exemplo, eu acho que no caso do Pedro Neto a opção por ele é claramente circunstancial, porque não havendo o Nuno Mendes e o Rafael Guerreiro que estão lesionados, ele é claramente a única experiência que o Roberto Martínez está a fazer aqui. E no caso do Totti Gomes, ele tendo já convocado o Diogo Leite, parece ser uma situação que ele prefere as características do Totti Gomes. Sim. Acho que ele já tendo visto os dois em constante treino, se calhar ele prefere o que viu do Totti Gomes e sim. Pronto, parece-me estranho. Mas só terminando aqui a questão dos laterais esquerdos. Mesma questão. Alguém me diz, ao dia de hoje, que os laterais esquerdos europeus não vão ser Rafael Guerreiro Nuno Mendes. Claro que vão ser. Mas agora, estando os 2 lesionados, faz sentido convocar mais um lateral direito. Olha o outro, que eu não vejo fazer um bom jogo há uns 3 anos. E um extremo adaptado que não vai passar a jogar a lateral no clube até ao Euro. Portanto, não faz sentido, apesar de ser jovem, não faz sentido começar a testá-lo para esta posição. Dava-se uma oportunidade, por exemplo... Mário Rui não tem sido titular, mas podia ser um bom, não digo um prémio de carreira porque ele já foi à seleção, mas aumentar um bocadinho o seu estatuto. O próprio Nuno Santos, Frederico Auschwitz.
Sim, o problema do lateral esquerdo é algo comum na tua vida, não é? Epá, ao próprio Nuno Santos dar, se calhar, esse sim, se calhar mais um prémio de, epá, são os dois ilusionados. Experimentar o Leonardo Neves, que aquele conhece do contexto de sub-21, não é? Por exemplo, qualquer coisa me parece melhor do que isto, sou muito sincero. Levar um jogador que seja desta posição, por mim, pá, yeah. Pronto, é tudo o que eu tenho a dizer sobre os convocados. Não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa. Então passamos para as rubricas, que pronto, desta vez no meu facto, não, quer dizer, não sei se o Gil vai falar do Benfica ou não, mas falo do Benfica, porque quero aqui prestar homenagem a uma figura muito importante dos últimos anos do Benfica. 2 campeonatos nacionais e 2 supertaças. Tenho de falar aqui claramente de Vlaco Dimos. Portanto, 225 jogos, é o 6º guarda-redes com mais jogos pelo Benfica, o guarda-redes estrangeiro com mais jogos pelo clube. Em 225 jogos, 217 golos sofridos. Não sofreu golos em 94 destes 225 jogos. Máximo de jogos sem sofrer golos, 4 seguidos. 4 penaltis defendidos, inclusive disputas de penaltis. Que nem o Gil se lembra de tantos. E lá está, os tais 4 títulos, 2 campeonatos nacionais e 2 supertaças. Portanto, Gil, antes de passares à tua rúbrica, gostaria de pedir uma mensagem de despedida para o Odisseias Vlaco Dimos. Pronto, obrigado por esta oportunidade. Só gostava era que desses continuidade, por exemplo, Samaris, Fez e jogadores desses. Também já agora poderiam ter aqui também um momentozinho de homenagem. Mas pronto, Vlaco Dimos também merece. Não era o guarda-redes perfeito, longe de ser um guarda-redes medíocre. Salvou-nos muitas vezes, também nos retirou pontos algumas vezes, mas era um jogador que eu sempre gostei, cada vez menos, também tenho de admitir, cada vez me irritava mais nos últimos anos, mas é um guarda-redes que nos deu 4 títulos e que vai ficar na história, obviamente, por todas as estatísticas que tu deste, nem que seja por guarda-redes estrangeiro com mais jogos pelo Benfica. Portanto, certamente é um guarda-redes que vai ficar na história e que agradeço a sua passagem e boa sorte para o resto da sua carreira. Bem, agora a minha rúbrica não é sobre o Benfica, portanto podes anotá-la também. É precisamente sobre o Sporting, houve a dita por Ruben Amorim sobre a seleção, e ele diz: a seleção não deve ser um prémio nem ajudar jogadores psicologicamente. Eu trouxe este comentário porque eu concordo e discordo ao mesmo tempo, ou seja, eu discordo na parte em que ele diz que não deve ser um prémio, mas concordo na parte em que ele diz que não deve ser para ajudar jogadores psicologicamente. Porquê? Porque a seleção na realidade é um prémio. Se o jogador tiver um bom rendimento, se o jogador estiver em boa forma, é um prémio ser convocado, ou deveria ser um prémio ser convocado. Portanto, nessa parte eu discordo um bocado com o Ruben Amorim. É um prémio, é um orgulho poder-se representar a seleção. Agora, também não deve ser um lugar para ajudar atletas psicologicamente, porque uma seleção é um espaço tão competitivo como um clube, na minha opinião, e eu não quero um jogador no Benfica para lhe dar umas palmadinhas nas costas e dizer já passa, e para a próxima vez corre melhor, não é? Eu não pretendo isso, e para a seleção também não. Depois perguntam porque é que há muita gente que deixou de acompanhar a seleção ou perde o interesse pela seleção. É porque realmente nestes últimos anos temos visto casos insólitos. Tu falaste do caso do António Lopes, que abdicou da seleção. Eu não me lembrava desse, lembrava-me de 2, obviamente, afetos ao meu clube, que também são uma coisa ridícula, especialmente a do Rafa, que praticamente não jogava com um rendimento altíssimo nas alturas em que era convocado. Portanto, a seleção parece um sítio em que vão um X número de jogadores, ou por afetação, ou por afecção ao treinador, ou por terem história na seleção, ou por agentes, também não podemos fugir a esta questão, mas é uma situação em que a Federação deveria seriamente rever o que se passa na seleção, porque penso que já não é uma situação unificadora dos portugueses, pelo contrário. Pronto, e terminando o episódio, 2 notas finais. Em primeiro lugar, agradecer ao Diogo pela presença e dizer que isto foi um excelente episódio, pelo menos eu gostei.
E outra nota final, dizer que, tal como o Rocha está a fazer hoje, lá está, o projeto, o 78, vai estar na Thinking Football Summit no Porto durante esta semana, portanto já agora para ficarem a saber a equipa que vai, vou eu, o Gil, o Mateus, o Ixan e o Zé Maria Pinto. Portanto, tudo boa gente que se vai divertir no Porto e trabalhar também bastante, obviamente, para conteúdos nas redes. Muito obrigado por terem ouvido e até uma próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!